Sabe, o chão que a gente pisa, ele parece tão sólido, né? Tão firme. Mas a verdade é que ele faz parte de um sistema incrivelmente poderoso, que está o tempo todo em movimento. Um sistema que constrói e que também destrói. Vamos dar uma olhada em como isso funciona? Olha só, paisagens que tiram o fôlego, como Monte Roraima. Isso aqui é o resultado do poder criativo da Terra ao longo de milhões de anos. É como se o planeta fosse um escultor, trabalhando com uma paciência que a gente nem consegue imaginar. Só que as mesmíssimas forças que levam eras para construir algo tão grandioso podem trazer uma destruição completa, total, em questão de segundos. É um contraste brutal e um lembrete da energia gigantesca que se move bem debaixo dos nossos pés. E nem tudo é sobre essa violência súbita. Outras forças, como a água, por exemplo, elas trabalham de um jeito bem diferente. Com calma, com paciência, ao longo de eras, esculpindo canhões, redesenhando a superfície do planeta, sabe? Grãozinho por grãozinho. Enquanto isso, lá nas profundezas, uma energia absurda pode simplesmente explodir, com uma força impressionante. São espetáculos de fogo e cinzas que liberam todo o calor do interior do planeta. Eles podem tanto criar terra nova, do zero, quanto destruir o que já existe. Tá, então fica a pergunta, né? Que forças são essas tão poderosas que ficam o tempo todo moldando e remodelando o nosso mundo? A resposta, olha só que interessante, tá tanto aqui na superfície quanto lá no coração do planeta. É que tudo se resume a uma dualidade fundamental. Basicamente, toda mudança no nosso relevo é causada por dois tipos bem distintos de forças, as que vêm de dentro e as que atuam aqui fora. Vamos lá. De um lado, a gente tem as forças endógenas. Endo quer dizer dentro, ou seja, são as forças que nascem lá no interior da Terra, movidas pelo calor e pela pressão. E do outro lado, as forças exógenas. Exo significa fora. Essas se originam aqui na superfície ou até acima dela. Pensa no clima, na erosão, esse tipo de coisa. Então, para ficar bem claro, do lado das forças internas, as endógenas, a gente tem o movimento das placas tectônicas, os terremotos, o vulcanismo. Já do lado das forças externas, as exógenas, temos a chuva, a erosão pela água, o vento, as geleiras e até a nossa própria atividade humana, né? É como se fosse um cabo de guerra cósmico o tempo todo. Para a gente entender o motor que move essas forças internas, a gente precisa fazer uma viagem. Uma viagem, literalmente, para o centro da Terra. É que o nosso planeta é basicamente feito de camadas. Imagina uma cebola gigante, uma cebola cósmica. Nós vivemos na crosta, que é uma casquinha bem fina. Logo abaixo tem o manto, depois o núcleo externo, que é líquido, e lá no centro de tudo, o núcleo interno, super quente e sólido. É o calor que vem desse núcleo que bota tudo em movimento. E todo esse calor lá de dentro cria um movimento essencial, porque a superfície da Terra não é uma coisa só, uma peça única e sólida. A melhor forma de pensar na crosta terrestre é como se fosse um quebra-cabeça gigante. E cada peça desse quebra-cabeça é uma placa tectônica. Uma placa imensa de rocha que fica flutuando sobre o manto, que é mais quente e maleável. E essas peças, elas estão se movendo o tempo todo. E adivinha onde acontece a maior parte da bagunça? Onde tem mais vulcão, mais terremoto? Exatamente onde essas peças do quebra-cabeça se encontram. Especialmente numa área que fica ao redor do Oceano Pacífico, que é super famosa, o Círculo de Fogo. É ali que a Terra mostra a sua verdadeira força. Beleza? Mas e aí? O que acontece quando essas placas gigantescas interagem umas com as outras? É exatamente nesse encontro que a paisagem do nosso mundo é forjada, é criada. Olha, de forma bem simples, existem três tipos de interação. Nos limites convergentes, duas placas batem de frente. Nos divergentes, elas se afastam uma da outra. E nos transformantes, elas deslizam, raspando uma na outra. E cada um desses movimentos tem uma consequência bem dramática aqui para a superfície. Vamos para o primeiro tipo. As placas convergem, elas colidem, a crosta não tem para onde escapar, então ela sobe. É exatamente assim que as grandes cordilheiras do mundo, tipo os Andes, o Himalaia, se formaram. Uma verdadeira obra de arquitetura em escala planetária. Agora, quando as placas se afastam num limite divergente, elas abrem uma fenda no meio. Aí o magma lá do manto sobe para preencher esse vazio, ele esfria e cria uma crosta novinha em folha. É um processo de criação
que acontece principalmente lá no fundo dos oceanos. E por último, os limites transformantes. Aqui, as placas deslizam uma do lado da outra. Só que esse movimento não é suave, não. Elas enroscam, ficam presas e vão acumulando uma tensão absurda por décadas, às vezes séculos, até que, de repente, essa energia toda é liberada de uma vez só. E essa liberação súbita de energia é o que a gente conhece como terremoto. Isso não é só ciência abstrata, não. Essa manchete aí nos joga de volta para uma realidade bem dura. Em fevereiro de 2023, foi um evento desses que atingiu a Turquia e a Síria. A magnitude 7,8 na escala Richter é só um número, mas ele representa uma liberação de energia que é quase impossível de imaginar. E tudo isso vindo diretamente do movimento dessas placas tectônicas. E essa é a consequência no mundo real. É por isso que é tão crucial entender essa dinâmica. O movimento lento, quase imperceptível das placas, acontecendo a quilômetros de profundidade, tem um impacto humano devastador e imediato aqui na superfície. Tudo isso serve para mostrar uma coisa bem importante. A gente não vive num planeta estático, parado no tempo. A gente vive num planeta vivo. Um planeta que, de certa forma, respira. Então, da próxima vez que a gente olhar para uma montanha ou cruzar um vale, é bom lembrar. Tudo isso é produto de um duelo constante. De um lado, as forças lentas, mas imparáveis que vêm do fundo da Terra, levantando tudo. E do outro, as forças externas, como a água e o vento, que ficam esculpindo tudo sem parar. E o mais impressionante é que as forças que construíram o nosso mundo, elas não pararam. Elas continuam em ação, se movendo bem debaixo dos nossos pés, nesse exato momento. E aí fica a pergunta no ar: o que será que elas vão construir a seguir?